Olá, juntos mais uma vez, e eu estou muito feliz porque você realmente decidiu fazer parte deste curso onde estaremos apresentando a Bíblia, a Palavra de Deus. Sou o pastor Adalberto Fagundes e eu estou aqui por causa de você. Estou aqui para te auxiliar a compreender este livro tão importante chamado Bíblia Sagrada. O que você deve esperar desta primeira aula? Nessa primeira aula falaremos de 4 coisas interessantes e introdutórias em relação à Bíblia, a Palavra de Deus. Hoje eu falarei sobre autoria, falarei sobre metodologia, inspiração e iluminação. Quero começar convidando você a pegar uma folha de caderno, uma folha de papel A4 e uma caneta. Por favor, o que eu vou te ensinar agora, a dinâmica que farei com você agora, tenho certeza de que você nunca mais irá se esquecer. Porque eu solicito que você pegue papel e caneta, porque eu quero responder a primeira pergunta que tantas pessoas fazem. E qual é a pergunta? A pergunta é: quem escreveu a Bíblia? Certo de que você agora já está em suas mãos com papel e também com uma caneta ou um lápis, eu gostaria que você escrevesse o seu nome nesse papel. Escreva o seu nome nesse papel. Você já escreveu? Então vai a primeira pergunta que vai nos ajudar a responder quem escreveu a Bíblia. Primeira pergunta: quem escreveu seu nome nesse papel? Você saberia me responder? Se você respondeu que quem escreveu seu nome foi você, eu convido você a fazer alguns ajustes que têm relação com a conclusão, com a resposta da minha pergunta. Eu afirmo a você que quem escreveu seu nome no papel não foi você. Foi a caneta que você está usando. A partir daí, nós podemos aprender algo muito importante. Primeiro, você foi o autor intelectual do que foi escrito. Entretanto, quem realmente escreveu foi a caneta. Existe muita diferença entre quem é o autor intelectual do texto e quem é a caneta. A caneta é exatamente o instrumento nas mãos do autor intelectual. A caneta sozinha seria incapaz de escrever o seu nome. Mas a caneta, sendo usada como instrumento nas tuas mãos, você, como sendo o agente ativo, você escreve, usando a caneta, aquilo que você bem entende. Respondendo à pergunta: quem escreveu a Bíblia? Resposta correta: quem escreveu a Bíblia foi Deus, usando o homem como instrumento nas suas mãos, para que tudo que ele tinha para mostrar ao ser humano, para revelar ao ser humano. Revelação é outra matéria que iremos estudar em tempo oportuno. Mas ele usa o homem nas suas mãos para que tudo que o homem escrevesse, sendo Deus o autor intelectual, não contivesse erros. A Bíblia, ela demorou aproximadamente 1.600 anos para ser escrita. E ela cobre exatamente uma história muito ampla, em épocas diferentes,
lugares diferentes, culturas diferentes e assim por diante. Deus acabou utilizando 40 canetas para que no espaço de 1600 anos a sua palavra fosse escrita sem erro e sem falhas. Muito interessante notar que a Bíblia ela foi escrita em um lugar propriamente dito. A Bíblia foi escrita em um tempo propriamente dito. E a Bíblia foi escrita também em uma cultura propriamente dita. Em que tempo que a Bíblia foi escrita? Em 1600 anos. Entretanto, a Bíblia foi escrita, parte dela no continente africano, parte dela no continente asiático, parte dela no continente europeu. Em termos de lugares, em termos de cronologia, de tempo de escrita, em termos de autoria, você acabou de aprender algumas informações relevantes para que você possa entender um pouco melhor desse livro. Certamente, o Senhor Deus, quando Ele planejou escrever a sua palavra, Ele fez uso de uma determinada metodologia. Você concorda? Metodologia faz parte da produção e da elaboração de tudo que se produz. Eu quero destacar com você pelo menos 3 pontos da metodologia que Deus usou. Deus usou para escrever a sua palavra como método ou como parte de sua metodologia, um método chamado ditação. A ditação pode ser encontrada em vários e vários textos da Bíblia, mas eu quero destacar só um, porque tudo isso que estamos tratando em termos de introdução. Você está vendo agora aí projetado o texto de Êxodo, capítulo 34, verso de número 27. Veja que interessante, as palavras que você está lendo aqui ao meu lado, de Deus falando com Moisés e pedindo a Moisés que escrevesse todas estas palavras em um livro. Reparou? Viu que coisa interessante? Parte da metodologia, parte da palavra foi escrita pelo método da ditação. Existem outros lugares que mostram outros homens escrevendo através da ditação. Um segundo momento que eu gostaria de destacar para você é o método da pesquisa. Esse foi outro método utilizado por Deus para que a sua palavra fosse escrita. Se você olhar aí o texto de Lucas, capítulo 1, entre o verso 1 até o verso de número 4, você está conferindo? Veja que coisa interessante. Lucas, ele está dizendo que quis escrever um texto onde pudesse contar a história de forma ordenada, ou seja, cronologicamente, seguindo um padrão. E a partir daí, Lucas fez uma pesquisa, ele fez uma investigação, trazendo para a sua pesquisa e para a sua investigação testemunhas oculares de tudo quanto aconteceu. Veja que interessante. Ditação foi parte da metodologia, pesquisa foi parte da metodologia. Certamente você já ouviu falar sobre o livro de Apocalipse, o último livro a ser escrito na Bíblia. O livro de Apocalipse, por exemplo, foi escrito entre os anos 93 a 95 do primeiro século da era cristã. Repare agora, olha o que está sendo projetado. Apocalipse,
capítulo 1, verso de número 19. Veja que interessante. Agora, o que é que nós temos? Nós temos aqui João, exilado na ilha de Patmos, e ali João é transportado em espírito para um futuro. E este futuro é um futuro que ainda está no futuro de nosso presente, onde ele pôde ver o desfecho da história. E certamente ele ficou muito preocupado passando por aquela experiência, mas veja que interessante a voz de Jesus falando a João. Olha que interessante, o que vês, escreve num livro. Então, nós temos como parte da metodologia da escrita da Bíblia, utilizada por Deus, nós temos no primeiro momento ditação, nós temos num segundo momento pesquisa e nós temos num terceiro momento testemunho pessoal. João estava testemunhando tudo aquilo que estava acontecendo. Ele estava vendo e recebe de Jesus a seguinte ordem: o que vês, escreve num livro. Tudo isso foi escrito e as canetas eram homens, eram seres humanos. Deus precisou cuidar de algumas situações para que o texto sagrado, para que o texto que ele deixou escrito para a humanidade não contivesse erros. Então, o Senhor desenvolveu algumas situações para garantir a inerrância das Escrituras. Quero apresentar para você o método de escrita que garantiu para que o ser humano, ao escrever a palavra de Deus, escrevesse sem erros e também não colocasse no texto aquilo que o próprio ser humano bem entendia como sendo verdade. Quero apresentar o tema chamado inspiração. O que é inspiração? A palavra inspiração, ela vem do grego. E já vai falar de grego, mas é importante para a definição e você entender o que é inspiração. Inspiração vem de uma palavra grega chamada theos pneustos. Theos pneustos. O que é isso? Theos pneustos significa soprar para dentro. Saindo um pouco desta exposição técnica, eu penso que vale a pena transformar isso daí em uma linguagem coloquial, onde todos nós podemos entender sem sermos técnicos. Inspiração, você pode entender que foi um processo sobrenatural de atuação do Espírito Santo sobre a mente das pessoas. E quem são essas pessoas? São as canetas nas mãos de Deus. Foram homens e mulheres que foram usados pelo Espírito Santo de Deus quando o Espírito Santo de Deus operou uma supervisão sobre a mente destas pessoas para que estas pessoas escrevessem os textos em linguagem humana. Uma palavra-chave é essa, linguagem humana. E esse texto, escrito em linguagem humana, sob a supervisão do Espírito Santo de Deus, só contivesse a verdade absoluta. Um texto interessante que a própria palavra de Deus fala sobre si mesma é exatamente o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, verso de número 16. Veja que interessante. Toda a Escritura é divinamente inspirada
por Deus. Deus, Ele tomou conta de todo este processo de escrita para que o livro sagrado não tivesse erros e o livro sagrado fosse a verdade absoluta das coisas. Outro texto interessante que vale a pena nós checarmos, e eu estou trazendo poucos textos, porque se eu fosse apresentar um elenco de todos os textos que a Bíblia apresenta falando de si própria, certamente essa primeira aula duraria muito tempo e talvez você não viria para a segunda aula. Outro texto interessante, fora o de 2 Timóteo capítulo 3, verso de número 16, é o texto de 2 Samuel capítulo 23, verso de número 2. Veja que coisa interessante este processo de inspiração. Samuel, o profeta, vai dizer o quê? Ele vai dizer assim: o Espírito Santo do Senhor fala por mim. Algo que vale a pena deixar marcado, vale a pena deixar para você também. Há um texto muito interessante no Novo Testamento também, 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso de número 21. Veja que texto intrigante. Ele vai dizer que nenhuma profecia foi escrita pela vontade humana. Veja que interessante. Nenhuma profecia foi escrita pela vontade humana, mas homens inspirados por Deus, homens sendo canetas nas mãos de Deus, através da inspiração, escreveram todo este texto que nós temos disponível em nossas mãos. Falta o último ponto, o último item desta primeira aula, e eu te espero na segunda aula também, que lá eu tenho algo interessante também para dizer a você sobre este texto tão importante, esse texto tão singular chamado Bíblia Sagrada. O último elemento que eu quero apresentar para você nesta aula chama-se iluminação. Até agora falamos de autoria, falamos de metodologia, até agora falamos de inspiração e agora, por último, eu quero falar de iluminação. Assim que Deus concluiu de escrever o texto sagrado, conforme dito nesta aula, entre os anos de 93 até o ano de 95 da era cristã e do primeiro século, ele tirou a inspiração plenário verbal da face da terra. Só que ele colocou algo importante neste lugar, também que consta com a supervisão do Espírito Santo sobre a mente humana. Esse processo chama-se iluminação. Preste atenção nesse texto projetado agora. Veja o que Davi está falando. Desvenda os meus olhos para que eu veja a maravilha da tua lei. Este desvendar de olhos é exatamente a ação do Espírito Santo de Deus sobre a mente humana para que o ser humano consiga entender aquilo que Deus escreveu. Talvez você até esteja pensando, que coisa interessante. É por isso que quando eu pego a Bíblia para ler, as coisas são confusas.
as coisas não são tão claras do jeito que eu gostaria que fosse. Na verdade, para nós entendermos a palavra de Deus, nós precisamos estar conectados com o Senhor através do Espírito Santo dele e pedir a Ele, pedir a Deus que o Espírito Santo venha e ilumine a nossa mente, para que a nossa mente consiga entender aquilo que está escrito. Essa dica do salmista Davi é muito interessante para entendermos este processo de iluminação. Vamos também, outro texto que eu gostaria de apresentar a você, Efésios, capítulo 1, entre os versos 18 e 19. Conforme você pode verificar nesse texto que está exposto e disponibilizado para você, veja a importância de termos a nossa mente iluminada pelo Espírito Santo, porque é só a partir dessa iluminação é que eu e você e qualquer pessoa que queira compreender o que está escrito na Bíblia precisa saber. Sem esta iluminação, a Bíblia seria um livro qualquer, mas a Bíblia, ela foi escrita, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, e ela também é decodificada em nossas mentes e corações, através do processo chamado iluminação, que visa garantir ao leitor exatamente a compreensão do que está escrito. Terminamos aqui a nossa primeira aula e falamos do que hoje? Hoje nós falamos de autoria, metodologia, inspiração e iluminação. Aprendemos que a Bíblia demorou 1.600 anos para ser escrita. Aprendemos que Deus usou 40 canetas em suas mãos ao longo destes 1.600 anos. 40 homens foram usados por Deus para que o texto fosse escrito. Vimos que o texto sagrado foi escrito em épocas diferentes, em tempos diferentes, foi escrito em lugares diferentes. Parte foi escrito no continente africano, parte da palavra de Deus foi escrito no continente asiático e parte no continente europeu. Vimos que nenhuma profecia, que nenhum texto foi escrito por vontade humana, mas sim por homens e mulheres. Vimos também que alguns textos, que parte da metodologia criada por Deus, ele fez uso da ditação para que o texto fosse escrito. Em outros momentos, ele fez uso da observação ou do testemunho ocular, foi o caso de João, e em outros momentos, como no caso de Lucas, capítulo 1, versos de 1 a 4, Lucas empreendeu uma pesquisa através de testemunhas oculares. Vimos que inspiração é um método sobrenatural usado por Deus e operado pelo Espírito Santo do Senhor para que o texto sagrado fosse escrito sem erro e sem o dedo humano no sentido de escrever o que quisessem escrever. Não, a Bíblia contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, ela não só contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus do início ao fim. Vimos que Deus teve o cuidado sobre a mente humana e este cuidado chama-se inspiração. Vimos também que para entendermos o que foi escrito, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, é necessário que esse mesmo Espírito ilumine a nossa mente para podermos entender de forma correta, assertiva, aquilo que Deus quis
comunicar para nós. Isso chama-se iluminação. Sou o pastor Adalberto Fagundes. Estou aqui para te auxiliar a entender um pouco mais sobre a Bíblia, o livro sagrado, o livro mais vendido em todas as épocas, o livro de Deus, que conforme vimos na aula passada, o manual do fabricante. Quero desafiar a você a estar presente conosco na segunda aula. Segunda aula também traremos 4 pontos importantes que vai ampliar o seu conhecimento sobre a palavra de Deus. Mas antes, eu gostaria que você se inscrevesse no canal e, além de se inscreverem, eu gostaria que você acessasse o sininho para que todas as vezes que for postado algo importante, você tenha acesso. Adalberto Fagundes, a serviço da comunidade cristã. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua saúde, sua família e o seu trabalho, em nome de Jesus.